A paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele e após eu passar por alguns dias bem difíceis no mês anterior, foi detectado em mim o novo vírus, né, da Covid-19. Eu precisei passar por uma internação e nesses dias muito difíceis, eu conversei com Deus e disse para Ele que se caso eu saísse daquela situação, que eu gostaria, né, que eu iria gravar um vídeo, publicaria e divulgaria nas minhas redes sociais, para contar para as pessoas a experiência que eu tive com Deus nesse período. Algumas coisas vão parecer loucura, mas realmente eu não gostaria de omitir nada, eu gostaria de contar essa experiência de uma forma completa para que alcance, né, aquelas pessoas que estão às vezes com a fé enfraquecida ou até mesmo aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Que esse vídeo possa alcançar todas essas pessoas. Bom, então eu vou começar contando o início da doença. Inicialmente eu tive sintomas muito parecidos com um resfriado simples. É, Sintomas leves. A gente nunca pensa a princípio que a gente realmente está com uma coisa mais grave, né? Pelo menos eu não pensei. Eu realmente foi sintomas leves, eu fiquei mais deitada e sentindo, né? Muito parecido com o resfriado. Só que isso no decorrer dos dias foi piorando. E aquilo que era um resfriado leve, eu comecei a ter outros sintomas, como perda do olfato, né? Eu não conseguia sentir cheiro do paladar, eu não conseguia sentir gosto. E um dos principais sintomas, assim, dos piores sintomas, foi que eu sentia muita dor nas costas, mas era uma dor que eu não conseguia, às vezes, virar na cama, assim, me movimentar em cima da cama se tornou uma coisa muito difícil. Às vezes eu precisava chamar o meu esposo para me ajudar a mudar de posição na cama. E outro sintoma também foi o cansaço. Eu sentia um cansaço que me debilitava, assim, eu não conseguia levantar para ir no banheiro, tomar um banho. Era um cansaço assim que eu não conseguia ficar em pé. Aí com isso, né, piorando, e eu em casa já não estava com dificuldade para comer, e com isso eu comecei a ficar mais debilitada, né, dia após dia. Aí, numa madrugada, foi no dia 6/7, eu cheguei assim eu acordei, eram umas 4 e pouca da manhã, sentindo muita dor, muita dor. E com um pensamento muito fixo na minha cabeça, sabe? Vinha aquele pensamento assim, ó, você tem que ir pro hospital, senão você vai morrer. Você tem que ir pro hospital, senão você vai morrer. E aquele pensamento assim, eu até falei com meu esposo, eu falei assim, eu tenho que ir pro hospital, senão eu vou morrer. E ele assim ficou assustado na hora, até repreendeu, falou que, né? Mas era aquele pensamento fixo, eu só conseguia pensar naquilo, eu tenho que ir pro hospital. Aí meu esposo, né, começou a se arrumar pra gente poder estar saindo. E assim, não eram nem 5 da manhã. E eu escutei, assim, eu e meu esposo ao mesmo tempo, escutamos uma voz de um homem me chamando pelo nome. É, Só o meu nome mesmo, né, Gisele, mas assim, com uma voz de homem tranquila, e a única palavra que a gente escutou foi meu nome. Meu esposo na hora ficou bem assustado, assim, porque ele foi até lá no portão para ver se tinha alguém me chamando, procurou, olhou, não viu ninguém. E eu naquele momento, realmente eu não foi uma coisa que me chamou tanta atenção, eu realmente escutei, mas não me chamou tanta atenção porque eu só conseguia pensar naquilo, que eu tinha que ir para o hospital. E como eu também estava sentindo muita dor, aí eu, na hora assim, mas hoje eu percebo, né, que realmente assim, ali eu acho que começou o meu deserto, né, que naquele momento ali eu acho que começou esse momento de eu passar por essa fase difícil, mas muito importante na minha vida, que eu vou contar para vocês.
nós fomos para um local para ser atendido, mas no meio do caminho eu falei assim, não, eu vou veio um pensamento assim na minha mente, falando, não vai para lá, vai para o outro, vai para o outro. Aí eu alterei a rota no meio do caminho e fomos para esse outro local. Nesse outro local, a gente chegou lá e graças a Deus eu fui prontamente atendida. Aí eu falei assim, que eu estava com sintomas da Covid. De imediato eles me levaram para uma sala isolada dos demais pacientes, né, dos demais funcionários, e ligaram em mim, eu não vou saber dizer o nome, mas é um aparelho que monitorava os meus batimentos cardíacos, saturação, meus dados vitais. E a minha saturação estava muito baixa. Saturação eu não sei explicar bem, mas por alto é a oxigenação do sangue, né? O normal, se eu não me engano, é estar acima de 95. A minha estava 77. E com isso fizeram um exame, né, para verificar se realmente eu estava com a Covid. E nesse período eu fiquei aguardando até sair o resultado, e o resultado foi que o vírus foi detectado. Nesse momento eles falaram que eu seria internada, só que eu fiquei aguardando, né, surgir a liberação, né, os procedimentos normais do hospital para mim poder ir, porque essa ala nesse hospital era separada, né, era outra ala. Acho que foi alas novas que eles criaram, específicas para tratar do Covid. Aí, nesse momento, né, eles me transferiram. Aí, quando eu cheguei nesse local, né, era um quarto, né, eu fiquei num quarto somente eu, não tinha outras pessoas internadas. E nesse momento eles informaram pro meu esposo que era para ele se despedir de mim, para ele ir para casa, né? E que eu ficaria internada, mas que diariamente eles iriam passar informações para ele. Aí esse momento foi muito, muito difícil. Eu confesso que eu já estava esperando por esse momento, porque pela televisão, né, eu sempre ouvia muito falar que as pessoas, quando eram internadas pela Covid, que não podiam ter acompanhante, né, que elas ficavam sozinhas no hospital. E tinha algumas pessoas que, o caso mais triste ainda, que as pessoas faleciam e os familiares às vezes não tinham, né, o contato durante a internação, e na hora do enterro também era um enterro rápido e a família às vezes não tinha, né, aquele tempo para despedir, né, para todo aquele processo, né, que às vezes não é necessário, né? E então assim, eu já sabia mais ou menos, mas a gente fica sempre naquela esperança que a gente, sei lá, podia ser diferente, né? Talvez ele pudesse ficar, até aquele momento ele estava lá comigo. Aí naquele momento foi muito difícil, porque eu estava muito, muito, muito debilitada e eu não tinha nenhum rosto, né, conhecido ali, né? Ali só estava eu e os funcionários do hospital. Então assim, eu me senti bem, muito triste naquele momento, assim, por não ter um rosto, né, conhecido ali, pela minha situação, porque eu sabia que eu ia precisar de muita ajuda, né? Eu tava muito fraca, muito debilitada, e que eu ia precisar. De imediato, né, quando eu cheguei no hospital, já colocaram em mim oxigênio. Aí a minha saturação, ela tinha melhorado, só que eu fiquei um pouco, né, fiquei dependente desse oxigênio, porque quando eles tentavam tirar, eu fiquei com é uma espécie de uma mangueirinha, eu esqueci o nome agora, mas eu fiquei com aquilo. Quando eles retiravam aquilo, a minha saturação caía na hora. Aí eu fiquei com aquilo, né, dependente daquilo, eu precisava ficar o tempo inteiro com o oxigênio para minha saturação manter alta. E aí foi o processo, né, do primeiro dia da minha internação. Aí eu fui internada e começou a fazer o procedimento, né, de medicamentos e tudo. Essa questão do tratamento que eu recebi no hospital, de quais medicamentos eu utilizei, eu não vou entrar nesse assunto, porque cada caso é um caso,
cada pessoa apresenta uma gravidade, um sintoma, então somente o médico, né, tem essa experiência necessária para indicar um tratamento, para comentar sobre tratamentos. Meu conhecimento é muito limitado, né? Eu realmente só sei o que utilizaram em mim, então por isso eu não vou entrar nesse detalhe, tá bom? Bom, voltamos lá, né, pro tratamento. Foi um tratamento que não foi fácil, porque eu já estava sentindo muita dor, já estava muito debilitada e o tratamento gerou em mim muitos efeitos colaterais. Assim como todo remédio, né? Acho que todo remédio ajuda uma questão, mas gera às vezes um outro efeito ali que não é tão desejado. Comigo não foi diferente. Então eu fiquei realmente muito mal. É, no, no hospital, né, como eu fiquei nesse quarto sozinha, realmente eu não tinha contato com outros pacientes. O contato que eu tinha com os profissionais da saúde era um contato realmente mais rápido, né, porque eles entravam todo paramentados, né, realmente faziam o que era necessário ser feito. Eu fui muito bem atendida por todos eles. É, tinha um pessoal da limpeza que entrava para limpar o quarto várias vezes ao dia. Tinha um pessoal da alimentação que vinha para trazer para mim as refeições diárias e todos eles assim muito atenciosos, o tratamento muito bem feito, mas assim, poucas vezes eu tive um contato um pouco mais íntimo com algum deles, porque né, ali estava cheio de pessoas né, com essa doença e realmente assim eu percebi, eu olhava para eles e via que eles realmente assim estavam né, com muito trabalho e a questão também de segurança, né? Eles entravam no quarto todo paramentado e a gente só via o olhinho ali por debaixo do óculos, né? Então eu realmente fiquei assim mais sozinha, né? Tinha o celular, né? Eu conseguia. Nos primeiros dias eu confesso que eu acho que demorou alguns dias para eu conseguir pegar um celular. Eu estava muito fraca a ponto de não conseguir utilizar um aplicativo de mensagem para conversar com a minha família. Eu estava muito, muito debilitada mesmo, assim. Então, assim, por alguns dias nem no celular eu estava conseguindo mexer para dar notícias, né? E apesar de eu estar consciente o tempo todo, eu não conseguia, por exemplo, levantar para colocar meu celular para carregar. E nesses dias, né, eu tinha esse contato, só que foi um momento assim que eu tive uma experiência muito grande com Deus, porque ali, né, eu tinha todo o tempo do mundo. Deus, né, separou aqueles dias ali que aí eu tive todo o tempo do mundo para me calar e escutar a voz de Deus. Eu sou evangélica, acredito em Deus assim, desde que eu me entendo por gente. Teve alguns momentos que eu estava na igreja, outros momentos eu não estava, mas eu sempre acreditei em Deus. Só que eu sempre tive assim uma questão que eu sabia que eu tinha, às vezes negava, mas no fundo eu sabia, eu sempre tive muita dificuldade em perdoar, eu tinha um coração muito duro. Às vezes aparentemente, igual as pessoas faziam algo, eu externamente, né, pro lado de fora, tava tudo certo, ok, mas internamente eu ficava guardando aquela amargura, é, aquele rancor, aquilo era um peso que eu carregava. Eu também sempre vi que era uma pessoa muito orgulhosa. Quando eu falo orgulhosa, às vezes de não admitir que precisava dos outros, às vezes de não querer abaixar a cabeça, de não querer ouvir nem o que o outro tinha para falar, muitas vezes, né? Às vezes eu me passava por humilde, mas dentro eu era muito orgulhosa, muito vaidosa, sempre tinha na minha mente que eu tinha que ser melhor. E junto a tudo isso, eu também sentia que eu estava levando uma vida
que não estava agradando a Deus, sabe? Eu me deixava ser dominada muitas vezes pela ira, pela raiva, pela glutonaria, pela preguiça. A preguiça foi uma coisa que Deus falou muito comigo no hospital, porque eu queria fazer coisas simples. Quantas vezes eu por preguiça, não que seja errado, não é errado você pedir um lanche, não. Mas muitas vezes eu comia comidas que não eram saudáveis, comia lanche, tudo, pelo simples preguiça de não ir cozinhar. Até vontade de cozinhar me deu no hospital. Eu reparei que eu estava deixando a minha vida ser dominada pela preguiça, pela ira, pela amargura e pelo orgulho, pela vaidade. E naquele momento Deus começou a mostrar para mim. A sensação que eu tinha era uma sensação muito clara, assim, de que Deus estava falando comigo. Aí você me pergunta, você escutou? Não, gente, eu não escutei como eu escutei falar meu nome, mas eu ouvia dentro de mim claramente o Espírito Santo me mostrando. A sensação que eu tinha era que Deus colocou diante de mim a minha vida, sabe? As atitudes que eu tinha tido, as brigas, os desentendimentos, e eu conseguia enxergar, parecia assim, sabe quando algumas pessoas falam assim, não, minha vida passou toda na frente dos meus olhos? Essa sensação eu tive. E eu via, por exemplo, uma briga que eu tive com uma pessoa que na época eu achava que eu estava certa, que eu tinha razão, que eu estava ok aquilo. Aí eu via, parecia que eu estava assistindo do lado de fora aquela briga. E eu olhava e tudo que eu sentia era vergonha. E a sensação que eu tinha é que eu tinha que justificar, que eu tinha que explicar por que eu tinha feito aquilo, por que eu estava certa, mas eu não conseguia. Eu só sentia arrependimento, vergonha, muita tristeza e percebi assim que eu nada daquilo, naquele momento para mim nada daquilo fazia o menor sentido. Toda aquela briga, aquela discussão, aquele rancor, tudo aquilo não fazia sentido e eu não conseguia justificar, eu não conseguia me explicar, só conseguia me calar e sentir muita dor por aquilo. E naquele momento Deus me fez ver claramente o lado do outro. Eu não conseguia me defender, mas a sensação que eu tinha é que eu via o porquê, que eu enxergava a outra pessoa, o motivo que levou aquela pessoa a fazer aquilo. E claramente, sabe? Deus me mostrou o quanto que nós seres humanos somos pessoas que a gente não existe perfeição em nós. A gente sempre precisa estar melhorando. E eu via que às vezes a vida que as pessoas tinham levado ela até aquelas atitudes que aquilo que a pessoa estava fazendo muitas vezes não é porque a pessoa era má, porque a pessoa era ruim, mas porque a vida que ela teve, as coisas pelas quais ela passou, fez aquilo com elas. Algumas pessoas passam às vezes pela mesma situação, mas cada pessoa reage de uma forma. Então eu consegui enxergar claramente, entender, a palavra certa é essa. Eu conseguia ver a justificativa do outro, mas eu não conseguia me justificar. Eu até imaginei assim, porque quem acredita em Deus acredita também em juízo. Eu fiquei imaginando, eu falei, gente, se aquele momento fosse o momento do meu julgamento, eu não teria nada para falar, eu não conseguiria justificar nada, eu não conseguiria ter nenhum argumento para aquelas atitudes. Porque eu percebi que todas aquelas atitudes que eu tinha eram movidas por vaidade, por orgulho, por ira, por preguiça.
Então, naquele momento ali, eu percebi que coisas que para mim faziam muito sentido, naquele momento não estavam fazendo sentido nenhum. E Deus me mostrando, e eu realmente, assim, pela primeira vez, assim, eu comecei a sentir arrependimento genuíno, sabe? Quando você, não da boca para fora, realmente de verdade. E passar por aquele processo, a sensação que eu tinha é que cada pessoa que eu conseguia perdoar, meus ombros ficavam mais leves. Eu deixava de carregar um fardo muito pesado por aquilo. E ali eu realmente eu fiquei cercada por pessoas que estavam cuidando de mim que eu nem conhecia. Eu percebi ali que todo aquele meu orgulho, aquela minha vaidade, não fazia o menor sentido. Naquele momento ali eu não conseguia nem tomar um banho sozinha. E Deus, através disso, estava ali mudando meu caráter, me ajudando, porque muitas vezes eu orei falando com Deus assim que eu sozinha eu não conseguiria perdoar de verdade. Que eu precisava que Deus me ajudasse, que Deus me ensinasse de verdade o que era o perdão, que Deus me ajudasse, né? Porque sozinho eu não ia conseguir. Naquele momento ali eu via que Deus estava me mostrando que era realmente arrependimento, o que era realmente perdoar. E naquele momento eu senti muita vontade de pedir perdão para muitas e muitas e muitas pessoas. E eu falava assim, nossa, e tinha pessoas que já tinham falecido, que eu não ia ter mais essa oportunidade de pedir perdão. E eu vi assim um tanto que poderia ter sido diferente, sabe? Se eu tivesse sido mais humilde, se eu tivesse dado liberdade antes para que me deixasse ser movida realmente pelo Espírito Santo. E eu realmente naquele momento ali eu percebi, Deus me mostrou o quanto que eu havia sido mesquinha, má, e que toda aquela ideia que eu fazia de mim antes, ali eu vi que realmente não era nada daquilo, que eu precisava mudar e mudar muito. Nesse momento todo aí esse tratamento que Deus estava, eu estava recebendo o tratamento espiritual de Deus e ao mesmo tempo recebendo aquele tratamento dos profissionais de saúde, né? Claro, Deus está no controle de tudo, mas estava ali recebendo os medicamentos e tudo. E realmente as duas partes eram muito doloridas, tudo doía muito. Só que eu ficava pensando assim, não murmura, não reclama. É um privilégio para você estar aqui. Gente, eu fui muito bem tratada, muito bem assistida, né? Então, tudo que eu pensava era, não reclama. Eu lembro que às vezes tinha horas que eu sentia muita dor. E eu ficava pensando, vinha aquele pensamento, não reclama, não reclama, não murmura. E graças a Deus os dias foram passando. Eu internei no dia 6, né? E eu fui, a partir assim do quarto dia, eu comecei a sentir uma melhora. Eu já conseguia me sentar na cama, já conseguia me alimentar melhor, um pouco melhor, e eu comecei a sentir melhora. Só que eu ainda estava dependente do oxigênio. Eu comecei a entender que o porquê, né, de eu estar passando por aquele momento tão doloroso, tão difícil. Realmente eu precisava de um encontro de verdade com Deus e eu precisava ter o meu caráter moldado, ter as minhas atitudes mudadas. Eu precisava refletir aquilo que o Espírito Santo gera em nós, que é mansidão, temperança, amor. E aqueles dias foram muito importantes para isso. E eu pensava, gente, quando eu sair do hospital, eu vou pedir perdão. Aí eu já pensava as pessoas que eu precisava pedir perdão. E eu falava, vou gravar o vídeo para compartilhar isso tudo que está acontecendo comigo.
E ao mesmo tempo que eu sentia melhor fisicamente, eu também me sentia melhor espiritualmente, eu me sentia mais leve, eu sentia paz. Uma coisa que eu tava pensando hoje, eu falei, gente, às vezes a gente fala como se fosse bom dia, né? A gente fala assim, a paz do Senhor, como se fosse um bom dia. Mas não é. A paz do Senhor, a paz que o Senhor dá, é uma paz tão... é algo tão grande, tão maravilhoso, que é uma paz que mesmo que você esteja em meio à guerra, você consegue sentir essa paz. É uma paz que excede o nosso conhecimento. Porque é muito fácil a gente estar em paz quando tudo está bem, né? Mas ali quando o barco começa a afundar, entrar água e as coisas não vão do jeito, da melhor forma que aos nossos olhos é a melhor forma, manter paz nesse momento realmente só o Senhor consegue dar essa paz. Humanamente a gente não consegue. E graças a Deus, né? Eu comecei a sentir essa paz, sentir realmente que eu estava conseguindo perdoar as pessoas e esse desejo de pedir perdão, de passar por cima de todo o meu orgulho, da minha vaidade. E eu comecei a melhorar. Eu lembro que nos últimos 3 dias, né, só precisava que a minha saturação não abaixasse. Aí eles foram aos poucos diminuindo o oxigênio. Aí eu ficava, por exemplo, diminuíam e eu ficava um dia para ver se a saturação ia baixar. Aí no segundo dia diminuíram um pouco mais. No terceiro dia, se eu não me engano, foi no terceiro dia, eles desligaram o oxigênio e eu fiquei 24 horas respirando sem a ajuda do oxigênio. E graças a Deus eu recebi alta, né? Eu recebi alta no dia 15. Fui para casa. Gente, é muito engraçado quando a gente tá sentindo, quando a gente tá passando mal, a gente fica querendo ir pro hospital, né? Mas quando a gente melhora, dá um desespero pra gente ir embora do hospital. Dá vontade de você sair correndo, né, do hospital, porque você quer ir pra sua casa, você quer ficar perto da sua família. E nossa, eu lembro que eu fiquei muito ansiosa, porque no último dia eu já tinha recebido alta, aí tava demorando um pouquinho pra me liberar, mas eu tava assim, não reclama, não murmura. Aí, graças a Deus, eu recebi a alta, vim pra casa. Confesso que ainda, quando a gente, não sei, as pessoas que já passaram por alguma internação, acho que vão me entender bem. A gente sai do hospital, mas a gente sai debilitado. Quando eu falo debilitado, você fica muito tempo deitada, você perde massa muscular, né? Você sente as pernas fracas, meio bamba. Você se sente ainda assim, fraca. Aí eu cheguei em casa, tive algumas quedas de pressão, mas assim, porque eu fiquei muitos dias deitada mesmo, eu fiquei muito debilitada. Então, assim, eu cheguei em casa ainda fraquinha. E comecei a usar isso como desculpa. Eu ficava assim que eu tiver melhor, eu vou ligar, eu vou mandar mensagem, eu vou pedir perdão para essas pessoas. Mas no fundo, aquilo, quando eu pensava assim, me dava um medo, uma vergonha. Gravar o vídeo também, eu ficava assim, não, ficava com medo, com vergonha, o que a pessoa vai falar? Aí eu comecei a perceber que eu tava usando, às vezes a gente usa muitas desculpas. Gente, até eu assisto culto online, o pastor pregou sobre isso, sobre a gente ficar dando desculpas. Só que aconteceu uma coisa assim muito incrível. A minha irmã, ela vai numa igreja e lá ela tem as irmãs, né, que eles têm um propósito. Se eu não me engano, eles oram às 3 da tarde ou às 3 da manhã. Minha irmã, eu acho que ela sempre ora às 3 da tarde, mas naquele dia ela não tinha orado às 3 da tarde. Não, perdão, eu acho que é 3 da tarde, meia-noite, 3 da manhã. Eu me recordo assim, que eu acho que ela não tinha orado às 3 da tarde, então ela falou, vou orar à meia-noite. Aí ela orou à meia-noite e ela falou assim que aconteceu uma coisa com ela, só que ela ficou assim com receio de me falar. Ela me falou assim que ela ficou, acho que com medo, né? Porque eu tinha saído do hospital ainda, né? Eu não sei, né? Eu acho que ela ficou assustada e ficou com medo de me assustar. Ela falou que ela tinha ouvido assim, acho que nunca tinha acontecido isso com ela, que ela ouviu uma voz
falando com ela, uma voz de homem falando com ela assim, para ela perguntar como que a irmã dela estava. E nisso ela me ligou, né? Me ligou não, acho que a gente foi pelo WhatsApp. Ela falou assim, eu vi a voz me perguntando, a voz falava assim para mim te perguntar como é que você estava. E aquele recado para mim foi muito claro, porque eu estava usando que eu não estava ainda 100% recuperada, mas eu já estava muito bem. Nesse dia que ela me perguntou como eu já estava muito bem. E ainda não tinha pedido perdão para as pessoas. Então a sensação que eu tinha, olha, lá no hospital você falou que ia pedir perdão, agora você está falando que você já está bem, já recuperou e ainda não fez o que, não cumpriu aquilo, né? Não, não é, ainda não pediu perdão. E a resposta que eu poderia dar para ela naquele momento é que eu estava bem. Então nada me impedia de pedir perdão para as pessoas. E foi aquilo que eu comecei a fazer naquela hora. Mandei mensagem para uns, liguei para outros. Infelizmente teve pessoas que eu não tenho contato. Se tiver alguma delas, se tiver alguém assistindo esse vídeo, se eu fiz alguma coisa que te magoou, que te entristeceu, se eu tiver alguma atitude errada com você, me perdoe, de verdade. Eu acho que o perdão ele é maravilhoso para quem perdoa e também para quem é perdoado. E graças a Deus, né? A cada pessoa que eu pedia perdão, mais leve eu me sentia, mais feliz eu me sentia, mais paz eu sentia. E foi essa, assim, foi uma experiência muito maravilhosa na minha vida. E realmente, assim, eu me sinto outra pessoa, me sinto de outra forma depois dessa experiência. Eu acho que não tem como você passar por um deserto, você passar por tudo isso e ser o mesmo, né? Então, graças a Deus, hoje eu percebo, a sensação que eu tinha é que eu precisava realmente nascer de novo e Deus me deu essa oportunidade. Se você estiver assistindo esse vídeo, pensa muito nisso, às vezes, será que eu tive essa oportunidade, mas e se realmente Jesus tivesse voltado ou se eu tivesse morrido? Como é que ficaria tudo isso? A gente tem a vida, né, alguns anos de vida determinados por Deus para deixar tudo em ordem. Então, a gente precisa realmente, se a gente não consegue fazer da gente mesmo, se a gente não consegue mudar algumas coisas, a gente tem que pedir a Deus para nos ajudar a mudar, para nos ajudar a ser transformados de verdade. E realmente entender que Jesus Cristo é o nosso único, suficiente, exclusivo Salvador. E que somente Ele pode nos transformar. E que para Deus não existe nada impossível. Tudo é possível para Deus. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, que Deus possa falar ao seu coração, né? E você possa se autoexaminar se realmente você não tem pendências. Se Jesus te chamasse hoje para uma conversa, te mostrasse a sua vida, você sentiria alegria em assistir ou muita vergonha? Se realmente, quando você fala que você é cristã, realmente Cristo tem tido oportunidade de te transformar? Você tem dado oportunidade para que Cristo transforme a sua vida? As suas atitudes, as pessoas que te veem, as pessoas que te conhecem, as suas atitudes realmente são de uma pessoa que tem Cristo, que é imitadora de Cristo? Se você não conhece ainda a Jesus Cristo, hoje é a oportunidade, o dia de hoje é a oportunidade de você poder buscar a Deus e realmente conhecê-lo, porque às vezes a gente busca em tantas outras coisas, às vezes a gente acha que o dia que você tiver aquele cargo, o dia que você tiver aquela casa, o dia que você tiver
aquele carro, aquele emprego, aquilo vai te fazer feliz, mas a vaidade pura. Somente Jesus pode te fazer sentir e te dar a paz, a alegria que você tanto procura. Eu realmente, assim, espero que vocês tenham entendido. Eu demorei bastante tempo para conseguir gravar esse vídeo. Eu pedi muito a Deus para me ajudar, porque quando a gente... Eu não sou uma pessoa que tem muita facilidade em gravar vídeo, mas espero que Deus possa ter falado do seu coração. Fique com Deus, fique na paz.